Tu és a razão do meu viver. Minha voz pra te dizer, quero te conhecer. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre conteúdo virtual inútil, ou seja, coisas que nós vemos na internet, mas que não nos acrescentam em nada, muito pelo contrário, só nos fazem perder tempo. Então me aguardem aqui mais um pouco que eu já volto. Gente, eu estou cansada de processar tantas coisas sem sentido. É impressionante o tanto de informações que absorvemos. Hoje em dia tudo é por meio de vídeo e eles estão ficando cada vez mais bobos. As pessoas estão agindo com imprudência e imaturidade. As temáticas desses conteúdos inúteis, em sua grande maioria, são sobre fofoca, traição, bebida, sensualidade, vídeos que instigam o tempo todo a pornografia, tudo sendo levado como brincadeira. É claro, gente, existem conteúdos que são extremamente necessários, úteis e divertidos, que não nos prejudicam, mas o foco deste vídeo não é esse, e sim fazer uma crítica em relação ao tempo que gastamos com conteúdos inúteis que acabamos consumindo. Ao sair das redes sociais, o meu acesso a esses conteúdos melhorou muito, mas ainda ocorre na minha vida por meio de outros canais. Mas eu quero compartilhar aqui porque eu deixava de fazer as minhas tarefas para ficar presa na frente da tela do celular, empenhando o meu tempo em conteúdos inúteis que na verdade são distrações. E uma das coisas que eu pude perceber, a pior parte na verdade, é que o lixo virtual vicia porque instiga a nossa curiosidade e nós não conseguimos simplesmente parar, porque todas as vezes que abrimos o celular, somos envolvidos e acabamos presos, pois nos proporciona uma sensação de refúgio do mundo real. É uma forma de camuflar e esconder, ou até mesmo fugir do que sentimos em meio a situações que precisamos lidar. Pelo menos é o que acontecia comigo. Eu não sei se com você também é assim, eu estou apenas expondo aqui os meus sentimentos com relação a isso. E eu estive pensando, e nós não somos uma máquina de computador que exclui os conteúdos inúteis que a nossa memória processa e registra, e de certa forma fica tudo armazenado. Não paramos para pensar o quanto estas coisas rasas podem nos deixar cheios, mas vazios por dentro. Se fôssemos comparar o cérebro humano com o computador, eu encontrei na internet que, de acordo com os estudiosos, a capacidade de armazenamento do nosso cérebro é de 1 milhão de gigabytes, ou seja, isso significa que se o seu cérebro fosse capaz de gravar programas de TV, ele poderia armazenar 3 milhões de horas de vídeos e a televisão teria que ficar ligada por 300 anos para encher todo o espaço livre. E é claro que eu sei, gente, que não podemos simplesmente comparar uma máquina, um computador com um cérebro humano, porque possuímos outras incontáveis funções no nosso cérebro, além do armazenamento. Eu estou apenas comentando para se ter uma ideia de grandeza. Eu acredito que Deus, ele não nos deu tamanha capacidade para que venhamos a simplesmente ficar sentados na frente da tela do celular, lotando a nossa memória com lixo virtual, que não nos acrescenta, muito pelo contrário, chega a ser um retrocesso, na minha opinião. Os mandamentos de Deus, eles não podem ser deixados de lado. A maioria desses conteúdos normalizam os princípios que Deus estabelece na palavra, assim como diz em Romanos 8, do 5 ao 8, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E se você crê em Jesus, né, você entende o que eu estou tentando passar aqui, pois nós somos separados, devemos andar em santidade, buscando incessantemente agradar a Deus e ficar consumindo diariamente conteúdos que alimentam a nossa carne, enchem a nossa mente de coisas que não agradam a Deus. Não é que você não pode ver um simples vídeo engraçado, eu não quero espiritualizar tudo aqui, eu quero passar que tudo em excesso faz mal. Eu, por exemplo, consumia diariamente esses conteúdos e é aí que começa o problema, pois viram vício e por meio dessa repetição ocorre vagarosamente, sem percebermos, a desconstrução dos valores, pois com o tempo a nossa mente absorve e considera normal e certo o que não é, e tudo por um simples e inocente vídeo, uma brincadeira que acabamos consumindo diariamente.
Então, gente, tenha sabedoria para usar os meios sociais de forma saudável, sem prejudicar a sua saúde emocional e espiritual. Como eu falo aqui, uma coisa não tem necessariamente que anular a outra, elas podem caminhar juntas se forem feitas e utilizadas da maneira correta. Como eu costumo falar para vocês também, toda ferramenta usada de forma correta cumpre o seu papel. Nós, de fato, não sabemos o quanto esses lixos virtuais podem nos prejudicar, o quanto isso tudo pode refletir na nossa vida. Não sabemos as consequências, pois até onde eu sei, a memória precisa ser exercitada. E a leitura, por exemplo, estimula e funciona como um exercício para o cérebro. Eu encontrei um artigo que fala dos inúmeros benefícios da leitura, e um deles que me chamou mais atenção dizia que a leitura auxilia na formação do senso crítico, que é a capacidade de reflexão sobre algo, pois o raciocínio sobre o conteúdo do que foi lido ativa a memória de trabalho, que é a que usamos para resolver problemas, planejar o futuro e tomar decisões em nossa vida. E estas coisas são extremamente importantes para nós, então precisamos nos atentar, porque hoje em dia é tudo por meio de vídeo, porque muitos já não têm mais interesse pela leitura e ainda consumimos vídeos cada vez mais curtos porque perdemos o foco e a atenção, pois não exercitamos a paciência. Então já vemos reflexos claros de possíveis consequências referente ao uso excessivo do celular. Se olharmos para nós mesmos, podemos perceber o tanto de coisas que podemos, mas perdemos. Chega a ser uma ofensa contra nós mesmos o que fazemos com o que possuímos, pois a falta de leitura, o costume por coisas fáceis, rápidas e acessíveis demais que demandam pouco esforço, assim como pode trazer boas soluções, também pode causar problemas em nossa vida se não for usado com sabedoria. Então, não é um simples vídeo, não é um simples entretenimento diário. Se você quiser saber um pouco mais sobre o entretenimento também, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre o assunto, eu vou deixar de sugestão aqui pra vocês. Então, apenas lembre-se que Deus, ele está sempre com você e ele vê o que você faz na internet. Se tivesse celular e sinal de Wi-Fi no céu, você mostraria os conteúdos que você consome virtualmente pra Deus? E você acha que ele iria rir e achar engraçado? Então, você tem que pensar que é exatamente isso que acontece porque ele vê, mas não leve isso como um fardo, porque não é sobre o que pode ou não, é sobre o que Deus tem para sua vida, é sobre o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e espiritual, é sobre o futuro brilhante que você pode ter por meio de Cristo e muito mais, é sobre a eternidade, é sobre se parecer com Ele, é sobre amá-lo e agradá-lo. Deus é tão maravilhoso que nos deu a mente, que é o que nós temos de mais complexo em nossa formação. Eu não fiz um estudo sobre a mente humana, mas não é preciso ir muito fundo para entender a grandiosidade da capacidade que possuímos. Então eu acredito que nós precisamos de uma mudança de hábito, mais autocontrole em relação à nossa curiosidade na internet, limitar o tempo de uso nas mídias sociais para uma vida com menos lixo virtual, seja seletivo com o que você vê, onde você acessa e o que consome virtualmente, e desenvolva o senso crítico, né? Estabeleça os seus valores e também dedique seu tempo na leitura. Você quer uma sugestão de livro? A Bíblia. Gente, vocês sabem que eu sou extremamente tendenciosa aqui no canal e eu sempre vou inclinar tudo que eu tenho para falar em direção à Bíblia, a palavra de Deus. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso pra vocês, leiam a Bíblia. E eu vou continuar falando porque eu também falo pra mim mesma. E lembra daquela questão da repetição que eu comentei aqui no vídeo? Então a gente também pode usar isso para o nosso bem. Então, pra finalizar o vídeo, vamos nos conectar cada vez mais com o Criador, que é o nosso desenvolvedor, adquirir um novo software para a nossa mente, utilizar de forma produtiva o nosso super hiper potente processador chamado mente e utilizar a nossa capacidade de forma sábia e saudável para que venhamos a encontrar e focar no nosso propósito aqui na Terra. Embora sejamos capazes e inteligentes, somos dependentes do nosso Criador e um dos outros. Não somos limitados, mas Deus deu uma porção de upgrade individual para cada um de nós, em cada área específica. Basta você identificar e se empenhar naquilo que lhe foi entregue. Então, gente, eu espero de coração ter acrescentado e desejo que esse vídeo não fique apenas armazenado em sua mente em uma pasta de coisas a se fazer, mas que seja algo realmente praticado na sua vida. Obrigada por terem assistido até aqui, eu espero vocês nos próximos vídeos.